A estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Agora sim eu entendi. Por que que eu devo batalhar pela unidade? Porque eu tenho um inimigo interessadíssimo em que o reino de Deus não cresça e não avance. Mas ele é um inimigo derrotado. Ele não tem o poder de impedir o avanço do evangelho. Mas se eu caio na cilada da divisão, da desunião, então ele faz com que o evangelho de Cristo fique capenga. Cortou uma das pernas do poder do evangelho. Então, como é que a gente pode saber disso e ainda continuar desunido? Vamos continuar avançando. E como avançar? É a lição de hoje. Hoje é quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Olha, meio do mês de janeiro. Feliz de estar com você. Se inscreva no canal, curta o vídeo, faça o canal crescer. Lição de hoje: unidos e destemidos. Eu achei muito interessante unir essas duas palavras, né? Unidos e destemidos. Significa desunidos, fracasso, medo. Sabe que foram feitas várias experiências mostrando que loucos nunca se unem. Não tem necessidade de colocar parede de separação, porque eles nunca se unem. Cada um cuida da sua causa. E quando a gente permite que a desunião entre na igreja, a gente está agindo como loucos. E o que Paulo quer mostrar para nós aqui em Filipenses, aqui no capítulo, deixa eu olhar aqui, fugiu do local, capítulo 1, 27 a 30, é isso, olha. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E agora o verso 28 entra em cena. E que em nada se sintam intimidados pelos adversários. Essa palavra, intimidados pelo adversário, ela mostra o seguinte: o sucesso da missão, para que ela seja completa e que ela alcance o propósito para o qual ela existe, que é a pregação do reino de Deus na terra, tem que ter unidade. Sem a unidade, a missão fracassa. E Satanás, sabendo disso, ele nos desune. Porque quando a gente está desunido, a gente tem sentimento de perda, de medo. A gente fica travado, inapropriado. Então, meu querido, Paulo está querendo aqui mostrar para você e para mim, não tenhamos medo de Satanás. Não permitamos que a desunião nos gere fracasso. Você se lembra de uma coisa: viver nesta terra é viver para sofrer. Mais cedo ou mais tarde o sofrimento vai bater à porta de você e da sua família, de uma maneira ou de outra. Só tem uma maneira de a gente viver nessa terra e ter sucesso: é unido. A unidade começa com Cristo e se estende com o próximo. Eu nunca vi um exército ter sucesso se ele critica um ao outro dentro da própria corporação. Vamos supor que você esteja numa unidade para guerrear e você começa a criticar o soldado que está do seu lado. Enquanto você está criticando o soldado que está do seu lado, do seu próprio exército, da sua própria unidade, você deixa de olhar para o ataque do inimigo e o inimigo vai invadir você e vai destruir. Então, Satanás tem como prioridade número 1 chamar a nossa atenção para as desgraças da nossa vida e o sofrimento. Ele se encarrega de colocar o sofrimento para você perder o foco
de proclamar o amor de Jesus. Foi assim com a vida de Jó. Quando Deus falou, você já observou o meu servo Jó? Aí ele diz, já observei. Então, ele é justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E Lúcifer disse, então, toca nele, que ele vai perder tudo, e aí ele vai se afastar do Senhor. O segredo de Jó era a unidade com Deus. Porque aqui começa o segredo da unidade. Primeiro com Deus. E depois com o próximo. Por mais trágico que foi a vida de Jó e as grandes perdas que ele sofreu, ele não se separou de Deus. E que você possa ter uma unidade tão grande com Deus, que jamais qualquer ameaça e ataque de Satanás venha fazer você ter medo. Ó, unidade. Se você estiver assim, unido, certo? É isso que nós precisamos ter, unidade. Se você tiver isso na sua vida, o evangelho do reino vai progredir. Seja um mensageiro, um instrumento unido na igreja. Pare de criticar, ajude a somar. Vamos orar. Pai, nos dá a graça da unidade, para que o reino de Deus avance através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Siga o mapa do dia. E você?